Hoje eu quero meditar com você na palavra do Senhor, no segundo livro de Reis, capítulo 5. Quero ler apenas 2 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meus queridos, eu quero meditar um pouquinho sobre a vida dessa menina. A Bíblia não fala o nome dela, apenas fala que ela foi levada presa, uma menina. Nós vemos aqui que essa menina, quando ela foi levada presa, ela fica trabalhando como escrava a serviço da mulher de Naamã. Quem era Naamã? Era chefe do exército do rei da Síria. E a Bíblia diz que ele era um grande homem do seu senhor e de muito respeito. E agora esse povo, o chefe da Síria, ele sai tropas da Síria e vai guerrear nas terras de Israel. E ali eles levam escrava essa menina. Então eu quero meditar em rápidas palavras sobre essa menina. Como que nós aprendemos lições lindas dessa menina? Nós vemos que essa menina foi levada escrava. A vida dessa menina não era nada fácil. Ela foi separada do seu convívio. Ela foi separada da sua família. E agora ela vai trabalhar como escrava na casa desse homem poderoso, né? O chefe do rei, o chefe do exército do rei da Síria. Mas esse homem, ele tinha um problema muito grave. A Bíblia diz que ele era leproso. Certamente, quando ele andava nos palácios, quando ele andava na frente do exército, ele era todo poderoso. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela farda militar, ali dentro da sua casa, agora ele se sentia o pior dos homens, porque uma lepra naquela época não tinha cura. Mas o que eu acho mais lindo aqui, que dentro daquela casa tinha uma menina, e aquela menina fez diferença. Então eu quero perguntar para você no dia de hoje: se fosse você no lugar dessa menina, como você reagiria? Ela poderia ser revoltada, porque ela estava trabalhando como escrava. Aquele homem tirou ela do meio do convívio. Mas não, ela fez totalmente ao contrário. A palavra do Senhor vai dizer que aquela menina começa a observar aquele homem, e agora ela fala a sua patroa. Fala: quem dera se o meu Senhor fosse lá em Israel, fosse lá em Samaria, porque lá tem um homem de Deus, um profeta, e ele ia ser curado. Meus queridos, ela estava sendo escrava. Ela não tinha liberdade de nada. Ela poderia estar totalmente revoltada, mas ela usa tudo ao contrário. E nós vemos aqui que quando aquela senhora, aquela mulher, vai falar com seu marido, e nós vemos todo o projeto ali o processo da vida de Naamã. Eles vão seguir todas as orientações daquela menina, e aquele homem é curado da lepra. Como que ele recebeu aquela cura? Qual foi o processo do milagre da vida dele? Ele ouviu a voz de uma menina. A sua patroa agora, quando ouve aquela menina dar aquele conselho, ela vai falar com ele. E nós vemos o que acontece aqui. Ela poderia ter murmurado. Ela poderia ter desejado a morte dele, não poderia? Mas ela fez tudo ao contrário. Então eu quero meditar aqui para os nossos dias de hoje. Em vez de ela ser murmuradora, ela usou a sua boca, a sua língua, para profetizar bênção na vida daquele homem. Ela poderia ter feito o contrário, mas ela não fez. Então eu quero meditar com vocês, nos dias de hoje, como nós temos usado a nossa língua, como nós temos usado a nossa boca para abençoar ou para murmurar. Temos abrido a nossa boca para agradecer ao Senhor ou para reclamar. Se aquela menina não faz isso, se aquela menina não abre a boca para profetizar, para abençoar a vida daquele homem, aquele homem tinha morrido na sua lepra. Mas nós vemos depois no final desse capítulo que esse homem, ele não recebe apenas a cura, mas ele encontra realmente com Deus. Porque no final nós vemos
que ele agora vai servir o Deus do profeta. O mesmo Deus que essa menina servia. Vale a pena, é lindo esse capítulo. Quando você tiver um tempinho na sua casa, leia todo o capítulo, é o capítulo 5 do segundo livro de Reis. Você vai ver a história desse homem, como que foi a trajetória dele. Mas a vida dele foi mudada, porque na casa dele tinha uma menina, que ela usou a sua língua para abençoar. Mesmo sofrendo como ela estava sofrendo, ela abre a sua boca para fazer diferença. Faça diferença no dia de hoje. Use a sua língua, abra a sua boca para abençoar alguém, para profetizar bênção na vida de alguém. Amém? Que nós possamos aprender com essa menina aqui. Você tem sido adorador? Você tem sido adoradora? Você tem profetizado bênçãos? Ou só tem abrido a boca para reclamar a situação que você está vivendo? Essa menina estava vivendo uma situação muito mais difícil do que você está vivendo. Ela tinha tudo para reclamar, para viver uma vida revoltada. Mas não foi isso que ela fez. Ela abriu a boca e fez diferença na vida daquele homem. E através da sabedoria dessa menina, quando ela abre a boca para abençoar, a vida dessa família foi mudada. Pense nessa mensagem. Reflita. Como você tem usado a sua língua, quando você tem abrido a sua boca, o que você tem falado? As palavras que saem da sua boca são palavras que podem mudar a vida de alguém? As palavras que têm saído da sua boca são palavras que podem fazer diferença na vida de alguém? Pense nisso nesse dia de hoje, viu? Se você ainda não fez isso, comece a fazer, viu? Quando você for abrir a boca para reclamar, lembra dessa mensagem, lembra dessa menina aqui? Ela tinha tudo para reclamar, mas ela abre a boca para fazer diferença naquela casa. Vamos orar neste momento? Pedir a Deus para nos dar sabedoria, para abrir a nossa boca, para abençoar vidas. Feche os seus olhos comigo. Deus, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria no dia de hoje. É o que eu quero pedir, sabedoria. Nos dá sabedoria, nos dá uma língua sábia. Nos dá sabedoria para abrir a nossa boca. Essa menina, mesmo sendo escrava, mesmo sendo levada cativa, ela abre a boca para abençoar. Ela abriu a boca para fazer diferença naquela família. E quando aquela menina abriu a boca, ela fez a diferença naquela casa. Assim precisa ser a minha vida e a vida de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Nos dá, Senhor querido, uma língua saudável. Que a nossa língua seja instrumento de cura, seja canal de bênção na vida das pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Sejam abençoados, meus queridos. E não esqueça dessa mensagem. Como você tem usado a sua boca? Como você tem usado a sua língua? Para fazer diferença? Para abençoar ou só para reclamar? Medite nesta palavra no dia de hoje e faça a diferença na vida de alguém no dia de hoje. Sejam abençoados em nome de Jesus.